Tudo bem, pessoal. Nós vamos dar início ao nosso encontro de hoje, como, como estamos colocando para gravar. Então, posteriormente, algum colega que deseje ou pegar o comecinho ou assistir por completo vai ter essa oportunidade, não é? Hoje nós teremos o nosso primeiro encontro da nossa disciplina, que é Noções de Direito Constitucional e Direito Administrativo. E o que foi pensado para hoje, né? Foi pensado de vocês terem uma visão do que nós vamos trabalhar nesse semestre. Eu vou falar semestre porque acaba sendo um semestre, né? Porque nós vamos começar agora em maio, vai até setembro, e apesar de não ser assim um semestre acadêmico, mas corresponde a em torno de 6 meses, né? 5, pelo menos. E 4, pelo menos, né? Um quadrimestre, pronto. E também vai ser uma oportunidade para que vocês conheçam as professoras tutoras, né, que é a professora Rosa e a professora Isadora, que vão se apresentar agora, e também, caso não me conheçam, deem a conhecer também o Paulo, que vai estar conduzindo vocês nesse quadrimestre, nessa matéria, né. Então, primeiro, eu quero, isso parece assim um clichê, mas posso assegurar que não é, né. É, eu vou falar assim sobre um sentimento muito grande de gratidão de conduzir essa matéria com vocês, sobretudo por causa de vocês, né? Eu sei que vocês devem ter tido uma jornada de estudo muito intensa para poder passarem no concurso. Eu sei que é um concurso muito disputado e além de ser um concurso disputado, uma vez que você ingressa, também não é para qualquer um ficar, não, né? Muita gente acaba abandonando aí pelo caminho, não aguenta muito a carreira militar, os exercícios, os treinamentos, e também vai ficando pelo caminho. E se vocês estão aqui hoje é porque foram vencendo esses desafios, né? Venceram primeiro a si próprios, porque estudar para concurso é vencer a si próprio todos os dias, porque o nosso pensamento é um pensamento de o que eu estou fazendo na minha vida, eu vou morrer amanhã, não vou dar conta, e, e é por isso que eu costumo falar para os meus alunos mesmo do curso de Direito, né? Às vezes eles participam de algumas seleções e falam, Paulo, é só cadastro reserva, ou então, Paulo, é só uma vaga. Eu nunca acho que no concurso a gente concorre muito com outras pessoas, né? A gente concorre com si próprio. Se você tem um bom planejamento de estudos e você conseguir cumpri-lo, o resultado é o resultado. O resultado é o que você espera. Vejam, existe um pouco de matemática aqui para nós do direito, né? Você vai colocando todas as variáveis na sua equação. Eu vou estudar tantas horas disso, tantas horas daquilo, resolver tantas questões, e é involuntário. Se você cumprir esses protocolos, qual que é o resultado matemático depois? O conhecimento chegar. E quando o conhecimento chega, você melhora a sua performance nas provas. E vou dizer assim, eu conheço muitas pessoas que estão em concursos melhores que o concurso de bombeiro, mas que foram bombeiros antes. Então, estão usando a juventude para começar por concursos, muitas vezes nas áreas militares, concursos para a área técnica em tribunais, e a partir daí tem a estabilidade financeira necessária, consegue trabalhar com plantões, para poder continuar estudando e metendo ficha, ó, para poder passar em concursos que são concursos, concursos mais de elite, né? Quem é da área do direito, ou quem transita um pouquinho pelo direito, sabe que existe assim uma nata de concursos que remuneram muito bem e todos vocês estão com isso à disposição, né? Daqui para frente vão poder continuar estudando. Sugiro que não percam o pique do estudo, né? Eu vou contar um caso de um colega meu da faculdade que ele fez ensino médio comigo e aí ele ingressou no curso de Direito, só que nós nos formamos numa universidade particular. E aí, mais ou menos ali para o terceiro ou para o quarto período da graduação, ele não deu conta de pagar. O pai dele era dono de um restaurantezinho aqui em Palmas,
E aí não deram conta de pagar. E aí ele trancou a faculdade porque saiu, na época, o concurso justamente para o Corpo de Bombeiro. Por isso que eu estou lembrando dele aqui agora. E aí ele foi estudar, estudou para essa prova, ficou um semestre trancado estudando, mas uns 2 semestres trancado por conta do curso de formação. E aí ele passou nesse concurso, fez o curso de formação, e aí o que aconteceu? Eu, por exemplo, que continuei estudando no curso, adiantei o curso, né, esse período, e aí quando ele voltou, ele teve que voltar para o período que ele trancou. Mas agora ele já estava concursado, já tinha uma certa estabilidade, já podia pagar a faculdade melhor, e aí eu sempre encontrava com ele correndo ali no Cesarmar, junto com o pessoal junto com os colegas dele lá aí do Corpo de Bombeiro, e a gente sempre conversava muito até antes dele destrancar a faculdade. Aí ele voltou, conseguiu pegar umas matérias de manhã, foi pegando, acabou que ele formou com um semestre de prejuízo, né? Então assim, ele foi fazendo. E aí depois encontrei com ele lá na Praia da Graciosa, ali naquele Chopilé, que eu acho, não sei como é o nome daquele lugar, e ele falou assim, Paulo, agora eu estou agora estudando para TRE. Ele falou para mim, né? Eu quero prestar concurso para TRE, estou ficando especialista em TRE e eu só quero se for para analista, porque eu terminei a faculdade, se for para poder ser técnico no TRE, eu continuo bombeiro. E aí ele ficou estudando para analista, e aí, por conta da remuneração do bombeiro, ele tinha condição de viajar pelo país para poder prestar as provas, né? E aí depois ele passou em Goiás, ele passou no Amazonas, eu acho que ele passou também no Pará, que teve concurso na época. Acabou que ele se estabilizou no Mato Grosso, né? Hoje ele é analista na área jurídica do TRE lá no Mato Grosso e encontrei com ele por coincidência também na praia há uns 2 anos, foi um pouquinho depois da pandemia. E ele falou que estava muito. Ei, professor Paulo, após concursos, encontros tão bons, né? É só praia. Não, eu só encontrava com ele em lugares agradáveis, né? Parque Sesama, praia. A gente dava uma sorte, assim. A gente era muito amigo, né? Mas naquela época de faculdade não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, então a gente tinha que se topar mesmo para se falar. E aí ele casou com uma menina que trabalha lá no TRE de Mato Grosso. Então, assim, tá ganhando super bem lá. E ele falou que ele não quer mais nada da vida. Ele parou de estudar, se estabilizou lá no TRE. E aí ele só quer ficar mexendo com o TRE até o final da vida, né? Gosta de morar em Cuiabá, não está prestando outros concursos, então assim, isso é isso é muito legal, né? Ele soube trabalhar muito bem a carreira dele, assim como eu conheço pessoas que ingressam nas carreiras militares e pretendem criar carreira dentro da carreira militar, né? Pretendem se tornar oficiais, pretendem se formar até formadores dentro da própria corporação, né? Pretendem funções administrativas da própria corporação com o passar do tempo, funções de gestão. Então, assim, realmente o fato de vocês já estarem com esse porto seguro, que é a função pública, né, já é para vocês, assim, em termos pessoais, uma grandíssima conquista. E, para além disso, vocês ainda trabalham na área de segurança, o que para mim é assim uma grande honra poder conversar com vocês. São poucas as carreiras públicas em que a gente sabe que o servidor se arriscaria pelo outro, né? E vocês aqui sei que aprendem isso desde o primeiro dia de formação. Então, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, podendo transmitir o meu ponto de vista sobre essa matéria que vai ser trabalhada, né? Eu vou falar um pouco mais sobre a ementa, eu tenho mais comentários para poder falar sobre a ementa. Para hoje, o que, que nós havíamos combinado? Vai ser um encontro bastante curto, vai ser um encontro de apresentação da disciplina e apresentação dos professores, tá? Para eu poder não monopolizar aqui a palavra, senão vocês vão ficar enjoados de ouvir o Paulo Belli, eu fiz aqui uns slides de apresentação da disciplina, tá? Vocês me desculpem que são slides muito simples, são slides só de apresentação da matéria, e eu vou passar para que as minhas colegas possam fazer suas apresentações, e eu preparei aqui uma pequena homenagem para elas, viu? Então, o primeiro slide
Deixa eu ver aqui se eu coloquei foi a professora Rosa ou a professora Isadora. Foi a professora Rosa. Epa, olha só essa foto aí, gente. Obrigada, professor Paulo. Pessoal, eu sou a professora Rosa Maria, já trabalhei com a primeira turma dos bombeiros e trabalho com o professor Paulo Belli há muito tempo. Foi meu coordenador do curso de Direito aqui em Palmas, eu ficava no escritório modelo. Pensa no professor maravilhoso. Obrigada, professor. Obrigada pela homenagem. Estou rindo aqui nessa foto. Foi lá na casa da mamãe. Essa foto está no seu Instagram, viu, professora? Então eu tomei a liberdade de tirar. Não, eu gosto dela. Cara de a menina aí. Então, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês aqui nesse momento que fale para os outros colegas que ainda tem poucos alunos que acessaram o Educa. E vocês sabem que o primeiro acesso é muito importante. Isso a professora Thais, em oficina, já falou. E ontem eu verifiquei que não tem nem a metade ainda dos alunos lá dentro. Então, eu gostaria muito de que vocês colocassem aí nos grupos para começar a acessar a disciplina, porque só tem acesso ao material e começa a contar a frequência, que isso aqui é muito importante, tá? A partir do primeiro acesso, tá? Eu vou passar para a professora Isadora. Obrigada, professor Paulo, adorei. Antes da professora Isadora, eu vou só deixar registrado, professora Rosa, também esse sentimento, né, que a gente já tem aí há muito tempo. A professora Rosa e eu passamos por tantas fases na coordenação de direito, né, professora? Assunto Sim. para um outro dia, para um copo de pinga e para um psicólogo do lado. Mas estamos aqui. Eu vou deixar aqui com vocês, pessoal, no slide, o Instagram da professora Rosa, caso vocês queiram seguir. A professora Rosa movimenta muito as redes sociais dela com os assuntos da universidade, vale muito a pena seguir, tá bom? Muito aluno, né, professor Paulo? Eu coloquei aqui para vocês, aí vocês sigam, tá? Eu vou passar o slide que agora é o próximo é da professora Isadora. Professora Isadora, a senhora pode manifestar. Professor, obrigado pela homenagem. Não esperava essa foto, mas acho que essa foto é representativa, né? Uma foto tirada no período do doutorado, cheia de livros, com a casa cheia de livros. Mas, assim, primeiramente eu gostaria de dar bom dia a todos, dizer que para mim é uma honra imensa compor essa equipe, agradecer o convite do professor Paulo Belli, é uma honra participar também com a professora Rosa, que já tem uma história na instituição. E ao contrário dos professores que têm aí uma longa trajetória, que muito me honra participar junto com vocês, eu sou aprovada no último concurso para professores da Unitins, me mudei para cá, então eu compartilho um pouco dessa história, tanto profissional como pessoal de vocês. Eu sou oriunda da cidade de Ilhéus, na Bahia. Na verdade, minha cidade natal é Vitória da Conquista, na Bahia, mas passei metade da minha vida em Vitória da Conquista e minha trajetória profissional, a maior parte em Ilhéus. Então, após a aprovação no concurso, eu me mudei para Palmas. Entendo bem que esse momento deve ser muito significativo na história de vocês. Provavelmente muitos da turma estão enfrentando, assim como eu enfrentei, mudanças na sua trajetória profissional e pessoal, mas acredito que, assim como eu, vocês devem compartilhar de um sentimento que é de uma mudança para o bem, a realização de um sonho, e eu entendo isso de verdade. Dizer que, para mim, assim, participar como tutora da disciplina de vocês representa também um novo desafio. É a minha primeira vez como tutora, então estou aprendendo junto com vocês, mas saibam que a partir dessa história que eu conto para vocês, a docência na minha vida é uma escolha renovada todos os dias, uma profissão que eu exerço com muito carinho, com muito cuidado, e é assim que eu pretendo participar da disciplina de vocês. Estou aí disponível no Instagram, tá aí. Quem precisar de orientação, estaremos lá no Educa também, mas coloco aí à disposição o meu contato e parabenizo a todos vocês por tão honrada profissão. Sejam muito bem-vindos.
Muito bem, professora Isadora. Para nós é uma honra ter a senhora aqui conosco. Uma das vantagens, professora Isadora e professora Rosa, aqui no Tô Graduado, como todos nós somos professores bolsistas, né? Nós estamos aqui a convite, né? Alguém nos convidou e nos possibilitou estar aqui. E a coisa boa do convite é que, assim, no convite a gente tem uma certa alçada para poder convidar colegas que a gente sabe que são pessoas de bem, que a gente sabe que são pessoas que vão corresponder. Tanto a professora Isadora quanto a professora Rosa são muito queridas pelos alunos, muito queridas. A professora Rosa tem alunos que foi aluno dela há 10 anos atrás, que chama ela para ser madrinha de casamento, até hoje. Madrinha do filho agora, professor. Madrinha dos filhos, né? Eu nunca tive essa honra, mas eu já tive um aluno que chamou o filho de Paulo, dizendo que foi por minha causa. Olha! Não sei se é verdade. Foi até uma menina lá daquela terceira turma. Então, e a professora Isadora chegando agora, mas também já recebendo o prêmio Melhor Didática, muito querida pelos alunos e com uma formação impecável na parte de direito constitucional, na parte de controle de constitucionalidade. Para nós é uma grande honra ter a professora Isadora junto ao colegiado do curso de Direito. E sejam bem-vindas, professoras, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, agora é a minha apresentação, mas antes, olha só, tem o Instagram da professora Isadora aqui também, sigam ela nas redes sociais, tá bom? A professora Isadora também compartilha muita coisa da vida acadêmica, é uma professora super publicada no Instagram, então os alunos publicam ela em sala e ela reposta. E então vocês vão poder acompanhar um pouquinho da rotina dela aqui no curso de Direito e nos outros cursos também, tá? E aí, aqui sou eu, professor aqui do curso de Direito da Unitins, desde 2013, desde 2017, com a gratíssima missão de conduzir a coordenação do curso, e tendo recebido esse convite para estar com vocês aqui nessa disciplina. Eu tenho um certo carinho pelo direito constitucional, porque, para mim, na faculdade, o direito constitucional foi a primeira matéria de direito que eu vi, e foi uma matéria que me fez ficar no curso de direito, porque eu só vim ver direito constitucional no terceiro período e eu era super insatisfeito com o curso. Vou contar para vocês. Eu era aborrecido com o curso de direito. Se o direito constitucional não tivesse vindo para mim no terceiro período, do jeito que veio, eu teria desistido do curso. Eu teria mudado de curso. Porque eu já não aguentava mais ver filosofia do direito. Eu não aguentava mais ver sociologia. Eu não aguentava mais ver ensino religioso. Meu Deus, né? Foi um ano vendo língua portuguesa, metodologia, um bocado de coisa, aí veio o direito constitucional. E, para mim, aquele foi um divisor de águas. A minha faculdade começou mesmo a partir do terceiro período, né? Que foi quando eu comecei a ver as matérias jurídicas. E, enfim, espero que vocês tenham essa boa impressão também, tá? Da disciplina. Eu deixo aqui para vocês o meu Instagram, tá? Caso vocês queiram seguir. Eu posto muito pouco, mas de vez em quando eu posto alguma coisa lá, caso vocês queiram, tá? E eu deixo aqui também o meu telefone de contato, tá? Ele está aqui embaixo do slide. Anotem meu telefone e não tem problema de me mandar mensagem, só não mandem áudio, tá? Mas podem mandar mensagem, caso tenham alguma dúvida, não me importo, podem enviar. Eu sei que às vezes vocês estudam assim em dias alternativos, em horários alternativos, não tem problema, tá bom? Na hora que surgir uma dúvida, pode mandar, seja de noite, final de semana, quando eu puder eu respondo, tá? Mas não fique com a dúvida, mande. Às vezes a dúvida não é nem sobre a matéria, muitas vezes. Às vezes a dúvida é sobre a metodologia. Às vezes a dúvida é sobre um prazo, é sobre alguma coisa. Pode mandar, não fique com dúvida, tá? Para mim não existe dúvida besta, tá? Sobretudo vocês que hoje já estão aí no curso de formação, já estão trabalhando. Eu sei que vocês
são ponderados, já têm uma compreensão muito boa das coisas, então podem mandar, não tem dificuldade, tá bom? Pessoal, até esse momento, alguém quer manifestar alguma coisa? Alguns dos alunos presentes, a gente está com quase 50 alunos presentes. Se alguém quiser falar, tá? A gente vai usar aqui a metodologia da mãozinha levantada, tá? Porque eu consigo ver a ordem de levantamento da mãozinha, então todos que quiserem manifestar, é só levantar a mão que a gente, quando franquear a palavra, vai ser pela ordem de inscrição. Tá bom? Se algum aluno quiser contar sua história também, fazer sua apresentação, sintam-se à vontade. Pessoal, vendo essa foto aqui do professor Paulo Belli, aqui, ó, o belíssimo. Aí eu fiquei muito tempo lá no campus Graciosa, né, que é onde fica as coordenações. Lá tem 2 coordenadores que... Professor, estou falando, porque eu vi a foto aqui. Tem um professor, fica o professor Paulo Belli, do curso de Direito, que é o coordenador, e o coordenador do curso de Agronomia, gente. Um é gato de botas, porque é o curso de Agronomia... Aí os dois ficam lá, brincando com o outro. O coordenador de agronomia chama o Paulo Belli de o Paulo Belo. E o Belli chama o outro de o gato de botas. Para você ver o tanto que é maravilhoso o contato assim, entre eles lá. Eu adoro. Gente, é porque o coordenador de agronomia é simplesmente o homem mais bonito que eu já vi na vida. Ele é bonito. Ele é muito bonito mesmo. E educado. E além dele ser bonito, ele passa o dia inteiro andando de bota porque ele é agrônomo. Então é por isso que eu falo que ele é o gato de botas. Tá bom, então. Vamos lá. Bom, então a palavra está franqueada, caso queiram falar. A nossa disciplina, o nome dela é de Noções de Direito Constitucional e Administrativo. Noções de Direito Constitucional e Administrativo. Essa palavra noções, ela faz uma diferença muito grande em função do nome da disciplina. Todas as vezes que vocês estão estudando alguma matéria de concurso, sobretudo, quando você vê a palavra noções, você já sabe antecipadamente que essa matéria ela não é aprofundada. É uma matéria que vai envolver mais conceitos, princípios, sistemas. Ela vai envolver essa visão panorâmica da disciplina. Noções de direito constitucional e noções de direito administrativo. É o que nós vamos ter aqui. Noções. Por outro lado, quando você vê sendo cobrada, quando consta assim no edital, direito constitucional ou direito administrativo, você já sabe que ela vai entrar nas minúcias da matéria. Para além dos conceitos, para além das sistemáticas, para além das fontes, para além dos princípios. Ela vai falar sobre exceções, ela vai falar sobre decisões de tribunal, ela vai falar sobre entendimentos de tribunal, ela vai falar sobre divergências, porque muitas vezes tem uma questão legal que está ali posta, mas os próprios tribunais superiores divergem sobre a interpretação daquele dispositivo. E para certos cargos, a gente tem que saber qual é o posicionamento, às vezes, de uma turma do tribunal ou de uma outra turma do tribunal. Ou, às vezes, vamos imaginar que a gente está trabalhando aqui com uma questão de direito trabalhista, que está dentro da Constituição, no artigo 7º, 8º, 9º, 10º, 11º. Às vezes, o TST tem uma visão da matéria, com jurisprudência consolidada, e o Supremo tem uma outra visão oposta, com jurisprudência também consolidada. Então, para poder você entrar nessa profundidade, por exemplo, você precisa ver o que está sendo cobrado naquele momento. Como é que consta isso no edital. Da mesma forma, a gente tem divergência jurisprudencial também entre STJ e STF, TSE e STF, entre tribunais regionais. Então, qual que é a nossa tarefa aqui? Dentro da matéria de noções de direito constitucional e administrativo. Ao meu ver, é fazermos uma baita revisão daquilo que vocês já estudaram para o concurso,
Eu sei que vocês estudaram muito direito constitucional e direito administrativo para passar no concurso. Eu sei que estudaram até com ritmo de concurso. O que é ritmo de concurso? Videoaula, 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 videoaula acelerada. Depois assiste de novo ela acelerada. Depois vai rever as anotações. Depois pega a apostila do cursinho. Depois fica estudando lei seca, tentando decorar aqueles artigos-chave. Vocês já entraram na matéria propriamente dita. Então, quando a gente fala em noções de direito constitucional, aqui vai ser uma oportunidade que vocês vão ter. Primeira oportunidade, de revisar um pouco o conteúdo. É sempre bom perpassar de novo, de novo, de novo, de novo, esses conteúdos que são conteúdos chaves para a vida do profissional do direito. Porque às vezes a gente aprende para passar na prova, mas depois a gente vai esquecendo aquilo que a gente não pratica. É assim com tudo. Né? Infelizmente, direito não é igual andar de bicicleta. Para a gente poder aprender, para dizer assim, eu sei, isso aqui tem que. Isso aqui requer uma revisão constante, requer meditação, requer que de vez em quando você pegue os seus resumos para você dar uma lidinha, e a matéria fica ali quente na cabeça. Para além disso que nós estamos conversando, a professora Isadora e a professora Rosa vão ter também a oportunidade de passar as impressões delas da matéria. A matéria não vai ficar resumida no Paulo Belli. A professora Isadora, por exemplo, tem uma carreira acadêmica muito forte na parte de direito constitucional. Ela vai selecionar alguns textos, algumas atividades para que vocês possam ler. E nesse momento, nós vamos fazer uma conexão, nós vamos nos esforçar aqui, professora Rosa, professora Isadora e eu, nós vamos nos esforçar para fazermos uma conexão entre o conteúdo da disciplina e o que vocês veem na prática aí no trabalho de vocês, por exemplo. Né? O que adianta, por exemplo, a gente chegar aqui na matéria de noções de direito constitucional e a gente for falar sobre. Se bem que todos os temas permeiam, né, as carreiras públicas. Mas vamos imaginar que eu estou falando aqui sobre função social da propriedade, num contexto de desapropriação. Convenhamos, né? Dentro do artigo 5º tem coisas mais importantes para vocês saberem, dentro da carga horária da disciplina. Como, por exemplo, a questão da inviolabilidade do domicílio. Né? Vamos imaginar que vocês estão atendendo a uma ocorrência e durante essa ocorrência você precisa invadir uma casa. Ou invadir outra casa para poder acessar onde a emergência está sendo solicitada. E nessa invasão, você precisa fazer um arrombamento. O arrombamento de um portão, você precisa quebrar uma janela, por exemplo. Né? Como que funciona a questão da inviolabilidade do domicílio nesse contexto? E como que fica a responsabilidade civil do Estado nesse contexto? Porque vocês são prepostos do Estado, vocês são servidores públicos, e tudo que vocês fazem no âmbito da função de vocês respinga no Estado. O Estado aqui é o grande provedor de tudo. Tudo que vocês fizerem no curso da função de vocês que gerar algum tipo de prejuízo financeiro, o Estado vai ser responsabilizado. Então, essa é uma perspectiva. Existe essa responsabilidade civil do Estado, mas, além disso, tem responsabilidade administrativa do servidor. Vamos imaginar que você precisava quebrar uma janela para poder invadir uma casa. Você acabou quebrando 5. Estou dando exemplo. Você agiu ali com certo abuso. Será que existe uma responsabilidade administrativa? Né? Você responde por esse excesso? E existe também responsabilidade penal. Né? Diante dos abusos, diante das. Às vezes, o servidor age com uma certa imprudência ou uma imperícia. Né? Volta e meia nós vemos aí notícias de viaturas se acidentando em estradas, por exemplo. Né? Todas as vezes que eu vejo uma viatura se acidentando, como cidadão, eu lamento muito pelas pessoas envolvidas. Como advogado, eu penso nas responsabilidades.
Responsabilidades de quem foi o promotor daquele acidente. A viatura estava com o sonoro ligado, ela estava com o visual ligado. A viatura foi responsável pelo acidente ou foi o outro condutor? Então, essas questões das responsabilidades nós vamos permear aqui, né? Então, o objetivo aqui nosso não é ficar revendo conceito, porque, meu Deus do céu, conceito vocês sabem. Vocês estudaram conceitos para passar no concurso. Vou ficar aqui falando de princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2? Vou nada. Eu acho que a nossa missão aqui é a gente permear os assuntos que são mais tangenciados com a vida de vocês. Então, essa é a nossa proposta nesses próximos 4 meses. Né? É procurar dar para vocês elementos jurídicos para que vocês possam tomar decisões de risco com mais segurança. E é literalmente isso, decisões de risco. Tá? Porque direito é isso, direito é sobre risco. Se nós não tivéssemos de risco na nossa profissão, íamos ser entregadores de flores lá no floricultor. Né? Então, tudo relacionado ao direito envolve risco, envolve responsabilidades, e nós temos que conhecer a lei para nos protegermos. Quem atua conhecendo a norma, quem atua conhecendo os limites legais, ele atua com muito mais segurança. Certo? A modalidade de ensino vai ser EAD. O que significa ser EAD? Significa que os nossos encontros não vão ser síncronos, vão ser encontros gravados. Então, esse nosso primeiro encontro, nós estamos fazendo aqui para que vocês possam conhecer a professora Rosa, a professora Isadora e eu, e que a gente possa fazer uma apresentação aqui da ementa da disciplina. Mas a partir da semana que vem, vocês já vão assistir a uma gravação. E essa gravação vai vir acompanhada com algum material de estudo, que eu vou logo antecipar uma coisa para vocês. O nível de aprofundamento na matéria vai ficar a critério de cada aluno. Passar essa matéria não vai ser um desafio para você, eu vou logo te antecipar. Vai ser fácil passar na matéria, você não vai precisar perder sua noite de sono. A missão que eu tenho aqui, junto com as professoras, é fazer com que você atue na sua vida profissional com segurança jurídica. Que na hora que você se vê envolvido numa situação de risco, você saiba fazer ponderação de valores. Porque é exatamente isso que acontece. Olha, a Constituição, ela protege o patrimônio. Então, ela não permite que eu invada a casa de ninguém. Mas se tem uma pessoa lá dentro passando alguma necessidade, eu posso invadir. E eu posso, inclusive, promover prejuízos patrimoniais para prestar esse socorro. Mas a Constituição não protege o patrimônio? Protege. Mas é que nós estamos aqui numa situação de ponderação de valores. Ela protege mais o patrimônio ou protege mais a vida? Sem sombra de dúvidas, protege muito mais a vida. Então, a proteção à vida vai permitir que vocês, no exercício da função de vocês, possam, às vezes, romper certas barreiras patrimoniais para que a vida possa ser preservada. Então, essa vai ser a nossa missão. E dentro de uma perspectiva constitucional e administrativa, isso vai ser conversado com vocês. Agora, volto a falar, o nível de aprofundamento vai ficar a critério de cada um de vocês. Vocês vão ler os textos? Vocês vão fazer as atividades que a professora Isadora propuser que vocês façam? Vocês vão ler os julgados que são mais emblemáticos sobre esses temas que nós estamos conversando? Não sei se vão. Não sei se vão jogar dentro de uma inteligência artificial para fazer para vocês. Tudo isso pode acontecer. E querem saber de uma coisa? Ninguém aqui vai descobrir ou vai ficar olhando, deixa eu ver se ele jogou no chat GPT isso daqui. Ninguém aqui vai fazer isso. Essa é uma responsabilidade que é do aluno. É uma segurança para você. Não é para mim, não é para a professora Rosa, não é para a professora Isadora. É para você. Você ter aquele conhecimento que quando você precisar agir com segurança, você vai agir. Então, a matéria vai ser EAD,
que significa encontros assíncronos, aulas gravadas e postagem de material para leitura. Vai estar lá, disponível. Querem ler, querem cumprir os protocolos, estaremos aqui para auxiliá-los. Tá? O público-alvo vocês conhecem muito bem, né, que são os alunos do curso de formação do Corpo de Bombeiros, e a carga horária da nossa disciplina é de 60 horas. Né, como vocês já sabem, nossos encontros vão ser às quartas-feiras. Na verdade, não são nem encontros, né? Nossas nosso calendário está para quarta-feira, né? Então, o que nós vamos ver? O que está dentro da ementa da nossa disciplina? Vamos ver. Direitos e garantias fundamentais. Né? Não vamos perpassar aqui em todos os incisos do artigo 5º. Vamos. Né? Não vamos. Vamos focar naqueles incisos que são mais relevantes para vocês. Constituição do júri, soberania de júri, por exemplo. Né? Tem muitas questões lá que não tangenciam muito o trabalho de vocês. Então, nós vamos fazer uma escolha aqui dos incisos que são mais importantes e trabalhar com esses incisos e conceitos com vocês. Tá? Agora, deixa eu trazer um aspecto aqui. O direito é uma norma escrita. Está aqui na Constituição. O direito é etéreo. O que dá vida ao direito? As pessoas. Quem é que aplica a norma? Os magistrados. É mais importante para nós sabermos como que os magistrados aplicam a norma do que conhecer a própria norma. É por isso que é tão importante vocês conhecerem os julgados dos tribunais. Adianta muito pouco você ler o inciso lá da Constituição que fala que é garantido o direito à propriedade. Oh, pronto, agora toda a propriedade está protegida no Brasil. E você desconhece todos os acordos do Supremo Tribunal Federal que falam que isso pode ser relativizado. Como por exemplo, da semana passada do Flávio Dino, que diz que a propriedade que aplicar fogo criminoso em época de queimada pode ser desapropriada. Isso já existia antes. Tá? Fogo criminoso já poderia gerar perda da função socioambiental da propriedade e gerar desapropriação. Só que agora ele colocou isso no acordo. Ele deixou esse processo menos polêmico, porque o Supremo consolidou o entendimento nesse aspecto. E aqui para vocês? Né? Então, aquelas decisões que são mais emblemáticas, elas vão ser trazidas para vocês. Vamos trazer todas as decisões? Claro que não. Vamos trazer algumas que, na opinião da professora Isadora, da professora Rosa e minha, vão ser as mais interessantes para vocês estudarem. Exceções, como que o juiz chegou naquele entendimento, quais foram as precauções que foram usadas pelo servidor público no momento da diligência, que fizeram atenuar a responsabilidade dele. Né? E aqui nós estamos falando sempre de responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. Né? Defesa do Estado e instituições democráticas. Tema super interessante, que eu, assim, dói o meu coração de dizer, mas eu sinto cada vez mais próxima uma realidade dessa no Brasil. Né? A gente viveu algum tipo de estado de exceção no Brasil. Então, é possível que a gente tenha algo nesse sentido, ou um estado de sítio, ou um estado de defesa, ou um estado... Ai, me fugiu agora o terceiro. Sítio, defesa e... que são basicamente a suspensão temporária de direitos fundamentais. Cada um por um motivo diferente. Né? E quem é que vai para as ruas para poder proteger a população? Vocês. Cada um dentro de sua alçada. Então é importante que a gente conheça o que a Constituição estabelece para que nós cheguemos nesse estado de exceção. Tá? Você pode se recordar aqui do 8 de janeiro, que foi o momento mais recente que nós tivemos. Tá?
concordando ou não com as conclusões do Supremo sobre o 8 de janeiro, eu tenho intervenção federal. Muito obrigado. Era isso aí. Os 3 estados de exceção. Concordando ou não com o 8 de janeiro, concordando ou não com o que o Supremo fala, mas nós vivemos recentemente no Brasil a coisa acontecendo na prática. Intervenção federal no DF, suspensão de direitos fundamentais, suspensão de emendas constitucionais, suspensão dos trabalhos do Congresso, afastamento do governador e nomeação de interventor. Ou seja, a Constituição ela foi ali executada na prática, em loco. Nós vimos isso acontecer. Né? Então, é possível que isso volte a acontecer em algum momento? É possível, sobretudo porque no ano que vem nós teremos ano eleitoral. E a gente sabe que os ânimos estão quentes, nos 2 lados. Eu não ficaria surpreso se nós tivéssemos em algum estado do Brasil alguma situação de intervenção novamente. Né? Conceitos e princípios do direito administrativo. Aqui, novamente, nós não vamos ficar perpassando coisas que vocês estudaram no concurso, não. Nosso objetivo não é ficar aqui falando de conceito de ato administrativo, não. Tá? Isso aqui é muito básico. Eu acho que nós temos que permear conceitos e princípios mais tangenciados para vocês. Conceitos e princípios administrativos, né? O que é responsabilidade objetiva, subjetiva, por exemplo? É um conceito. Acho que nós vamos tentar focar dentro dessas áreas. Tá? Estrutura administrativa do Estado. Tema administração direta, indireta, essas questões que estão na Constituição. Né? Atos administrativos e poderes da administração. Poder de polícia, vamos enfrentá-lo aqui. Né? Ele vai ser trabalhado com mais profundidade, talvez. Né? Agentes públicos e responsabilidade civil. Opa! Eu diria que é um assunto quente aqui para vocês. Assunto quente. Responsabilidade civil do agente público. Responsabilidade civil do Estado. É só no que eu enxergo. Você está indo apagar um incêndio numa fazenda e você tem que romper uma cerca. Né? Você tem que ultrapassar uma cancela, você tem que, às vezes, derrubar alguma coisa. Então, quem vai pagar essa conta? Né? Você? Você, servidor público? Você, como pessoa física, vai ser responsabilizado? Né? E, às vezes, pode até que seja responsabilizado mesmo. Né? Vamos ver as hipóteses. Licitações e contratos administrativos. Tá? Aqui, perpassar assim, também de uma forma panorâmica, porque não é da alçada de vocês, a não ser que vocês trabalhem com esse assunto dentro da própria corporação. Algum de vocês fique lotado na área de compras ou na área de contratações, e vocês têm que conhecer isso aqui com um pouco mais de profundidade. Aí eu acho que você tem que fazer um curso mais voltado para essa área. Tá? Só licitações e contratos administrativos dá um curso de 60 horas. Né? Então, assim, quem for atuar nessa área vai poder, eu acho que, entrar com mais profundidade aqui. Tá? Então, agora aqui tem algumas coisinhas que a gente tem que parar para ler, sabe? Então, né, qual que é o objetivo geral da matéria? Isso aqui está no PPC do curso, tá? Isso aqui não veio da cabeça do Paulo Belli, não. Tá? Criar condições para que o futuro bombeiro militar, ou seja, vocês aí, possam adquirir e ampliar conhecimentos jurídicos essenciais à sua atuação, compreendendo os direitos constitucionais, princípios administrativos, regime jurídico dos servidores e outros temas fundamentais à rotina institucional. Tudo o que se quer aqui é que vocês atuem com segurança jurídica. Eu não quero ver nenhum de vocês respondendo PAD porque comeu bolo. Tá? Então, atuem com segurança, com certa margem de segurança jurídica dentro das diligências de vocês. Depois não ficar gastando dinheiro aí com advogado para defesa de PAD. Besteira. Tá? Se você tomar algumas precauções, não estou dizendo que ninguém nunca vai sofrer PAD, mas você pode atuar com mais segurança. Tá? Nós temos aqui alguns objetivos: compreender os direitos fundamentais da segurança pública, identificar princípios e estrutura da administração pública,
analisar atos administrativos e poderes da administração, reconhecer o regime jurídico dos agentes públicos, examinar a responsabilidade civil do Estado e entender as regras de licitação e contratos administrativos. Tá? Depois dessa matéria, eu espero que você possa interpretar as normas constitucionais e administrativas, aplicar os conhecimentos jurídicos na prática profissional, o que para nós aqui vai ser mais relevante. Vou fazer uma pausa aqui. Eu citei o exemplo lá da viatura que acaba se acidentando na estrada, né? O Código de Trânsito Brasileiro, apesar de não perfazer matéria nossa aqui, não perfaz, mas o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz as situações em que carros de forças de segurança podem transgredir regras de trânsito. Vocês já devem ter estudado isso. Tem que estar com aviso sonoro ligado e tem que estar com aviso luminoso ligado. Aí ele sai disparado para poder atender a diligência. Não é assim? Agora, eu vejo com muita frequência, inclusive, viaturas aqui no centro de Palmas, rompendo o trânsito, sem estar nem com um nem com o outro ligado. Novamente, como cidadão, eu quero que eles vão lá e peguem um bandido, né, e cumpram a função constitucional de promover segurança pública. Como advogado, eu já penso nas responsabilidades. Eu fico torcendo, meu Deus, tomara que não aconteça nada, porque se acontecer, vai ter responsabilidade da pessoa que está dirigindo a viatura. Adotar a conduta compatível com os princípios da legalidade, ética e cidadania. Compreender a função pública e suas responsabilidades. Né? E as habilidades, né? Identificar e interpretar os direitos fundamentais, compreender a estrutura e os princípios da administração, avaliar situações envolvendo atos administrativos e poderes administrativos, né? E aplicar noções jurídicas ao contexto funcional do bombeiro militar. Professora Rosa, professora Isadora, a senhora querem manifestar alguma coisa até agora? Eu não, professor, você completou, falou muito, abarcou todos os itens aí. Maravilhoso. Também não só lembrar da importância da atualização, né? Porque, como o senhor mencionou, uma vez que a gente está lidando aí muitas vezes com mudança de entendimento do tribunal, então, às vezes, mesmo que o aluno tenha estudado durante o concurso, de repente a gente pode estar trazendo alguma informação nova, porque nessa área do direito constitucional a gente sempre precisa estar se atualizando, porque muitas vezes a gente tem mudança de entendimento. Professora Isadora, isso é realmente muito verdade, né? Principalmente se a gente pensar, por exemplo, que no Supremo nós temos 2 novos ministros, já nomeados nesse último governo, né? Que é o Zanin e o Flávio Dino. Acho que foram só esses 2 novos, né? E quando o ministro entra, o Supremo, inclusive, tem decidido, professora Isadora, a senhora me corrija se eu estiver errado, a senhora que conhece muito mais sobre essa questão interna lá do STF, o Supremo tem decidido que o titular do gabinete pode mudar entendimentos anteriores do antigo titular, não é? Ele pode perpassar e refazer entendimentos, né? Então, e pensem, Flávio Dino, do Maranhão, ex-juiz federal, ex-governador, nomeado pelo governo petista, ele vai ter um entendimento sobre algumas pautas importantes. É um entendimento que pode vir acompanhado de uma ideologia de governo? Pode ser. Gente, não é nossa função ficar questionando isso, não. Por que ele está decidindo daquele jeito? Eu não perco um segundo pensando por quê e achando injusto, absurdo. Eu pego a decisão e, a partir dali, vejo como que tem que ser. Como que eu posso orientar meu cliente? Porque agora a regra do jogo é aquela. Quando mudar, vai mudar. Beleza. Mudou a regra, mudou o entendimento supremo, agora a gente adapta. Aí pega o caso do Zanin, por exemplo. O Zanin talvez seja um dos ministros mais cultos do STF. Apesar de ter sido advogado do PT, ele é de um calibre assim, um calibre jurídico muito alto.
de muito entendimento sobre prerrogativas, sobre defesa, elementos de defesa. O Zanin é um jurista, ele já era um jurista antes da nomeação do Supremo. Eu já tinha visto muitas coisas do Zanin aí na, na área jurídica. É claro que aí o Zanin já é um pouco mais tradicional que o Flávio Dino. O entendimento do Zanin é um pouco mais tradicional. O Zanin é advogado, advogado criminalista. É claro que ele vai ter um entendimento diferente em relação a garantias. Muito bem pontuado, professora Isadora. E vejam que, assim, além da mudança de ministros provocar também mudanças de entendimentos, eu ouso dizer que mudanças de governo também provocam mudanças de entendimentos. Né? No ano que vem nós vamos ter um novo governo. Pode ser que o governo petista se reeleja, pode ser que nós tenhamos outro governo. Isso, com toda certeza, vai impactar alguma decisão do Supremo. Vai impactar algum entendimento. Vejam, se o governo petista continuar por mais um mandato, que provavelmente vai ser o último mandato do governo petista. Como é que o Supremo vai se comportar sendo a última legislatura do executivo de um governo petista? Será que agora eles vão começar a trazer entendimentos que são mais próprios do magistrado e menos próprios do governo? Eu ficaria de olho nessas coisas. Né? Muito bem lembrado. Às vezes os alunos podem ter assim umas dúvidas. Como é que vai ser a metodologia? Olha, pessoal, nós não vamos reinventar a roda nessa disciplina, não vamos fazer macacadas, não vamos fazer nada fora do já habitual para as matérias aqui do curso de vocês. Tá? Então vão ser aulas gravadas, vão ser slides com material de apoio, vão ser algumas questões objetivas e dissertativas para a prática de vocês, caso queiram fazer. Nós vamos ter fóruns de discussão para integração e estudo de casos práticos. Basicamente, o que eu acho que todos os outros professores já têm feito com vocês, as outras matérias que vão fazer também nesse semestre. Tá? A professora Isadora, dentro assim do seu enorme repertório, vai ajudar na seleção, vai selecionar, melhor dizendo, algumas decisões importantes para que vocês conheçam, né? E sobre essas questões, talvez fazer alguns questionamentos para que vocês encontrem na decisão alguns pontos que são de interesse para vocês, né? Para que vocês conheçam. Né? Isso aqui não é para o Paulo Belli conhecer o Isadora, isso aqui é para você. Né? Como é que um juiz decidiu sobre tal assunto? E quando eu falo um juiz, eu estou sempre falando aqui como é que um tribunal superior decidiu sobre tal assunto. Né? Porque são acórdãos, né? Como é que uma turma decidiu, uma corte decidiu. Né? Então, assim, esse aqui é o ponto quente, eu acho, da nossa disciplina. Né? E guardem esse material, viu? Tudo que for postado, crie uma pastinha no seu computador e guarde, porque depois, daqui a 5 anos, você vai, às vezes, pode estar envolvido num problema e você vai lembrar, eu estudei aquilo na matéria lá da professora Isadora. Eu lembro que a professora Rosa falou isso no fórum, né? E você vai ter depois esse materialzinho para você consultar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente acha uma decisão de um tribunal que vai a favor de um interesse jurídico nosso, é muito gostosa a sensação. Quando você puxa assim da cartola um acórdão que casa certinho com o seu interesse, é muito bom. É muito bom, ainda mais um acórdão de um tribunal superior. Né? Vai que você daqui a 5 anos vai responder um processo disciplinar, ou um colega seu responde. Você tem ali uma decisão ótima para poder amparar o seu interesse. Né? Então, guarde esse material. E nós vamos ter, eu fiz a continha aqui errada, né? Nós vamos ter, uai, gente, eu alterei no slide, esperem um pouquinho. Eu alterei, mas eu acho que não ficou alterado, não. Assim, não salvou. Pronto. Corrigimos. Aqui a gente se vira nos 30, viu? Compartilhar.
Bom corrigir logo, que aí depois, quando for projetar, não projeta com e-mail. Bom, a nossa prova vai ter peso 6, como já bem assim habitual de vocês, né? E nós vamos ter 8 trabalhos que vão valer meio ponto cada, para cada prova, tá? Não, eu não ficaria assim preocupado. Ah, eu vou ter que fazer uma dissertação em cada trabalho. Não, não mesmo. A gente nem vai ler se for isso. O nosso objetivo é que a gente vai talvez passar uma atividade, vai fazer uma perguntinha sobre aquela atividade, né? Por exemplo, a gente traz um acórdão falando sobre. Eu sempre gosto do tema da responsabilidade civil do bombeiro, porque é um tema sempre quente, né? É um tema recorrente. Quais critérios o juiz utilizou na decisão para poder afastar a responsabilidade do bombeiro pelo dano patrimonial causado? Ponto. É só isso. Você tem que saber o que amparou aquela decisão a favor ou contra o profissional que estava atuando na diligência. Você tem que saber como que o judiciário interpretou aquela questão. E, novamente, eu falo, isso não é para o Paulo Belli, isso é para você. Ah, se eu errar, eu vou reprovar na matéria. Você não vai reprovar. Você só vai ficar sem aquele conhecimento. Na hora que você for atuar, você vai atuar com muito menos segurança. Tá? Bom, e aí temos aqui a parte do conteúdo programático. Novamente, dentro daquilo que nós já conversamos, né? Vamos falar sobre a Constituição e os direitos fundamentais, conceitos, princípios, garantias, segurança pública e cidadania, sempre dentro do espectro de atuação do Corpo de Bombeiro. Vamos falar sobre organização do Estado, estruturas de poder, né? Administração pública, atos e poderes administrativos, né? Questão de hierarquia, disciplina, poder de polícia, muito interessante. Eu sei que vocês estão estudando também nesse semestre a matéria de direito penal militar, então não vamos entrar na alçada aqui do professor Yuri, tá? Que vai trabalhar a matéria com vocês. Até porque lá os meandres são muito mais profundos, tá? Mas é importante que vocês conheçam só aqueles poucos artigos que a Constituição vai trazer sobre essa matéria, tá? Vamos falar sobre agente público, responsabilidade civil, licitações e contratos, tá? Assim, no caso de licitações e contratos, eu acho que de uma forma bem mais panorâmica, tá? Dentro daquilo que for mais da... Tá? E aí, existe um tópicozinho na ementa que fala sobre integridade na prática, e aí observei assim, né, que essa disciplina nossa, ela vai intercalar bem com ética e cidadania, fortalecendo vocês na conduta pública de vocês, né? É muito interessante quando a gente conhece, isso é muito interessante, realmente. Quando a gente é servidor público e a gente conhece sobre quando a gente age com segurança jurídica na nossa atuação, parece que a gente fica com uma conduta profissional mais elevada, sabe? A gente sabe até onde a gente pode ir e dali para frente a gente sabe que não pode mais. Ou dali para frente a gente sabe que é muito arriscado. Isso é uma ética. O que é ética? Você pode se perguntar. O que é ética? Se eu pudesse resumir ética numa frase simples, assim, para uma criança de 5 anos entender, igual naquele filme Filadélfia, não sei se vocês já assistiram, né? O que é ética? Ética é simplesmente fazer o certo. Ética é só isso, fazer o certo. Hein, professor Paulo, falando em ética, lá os alunos, eles pesquisam muito os chats, né? Então, pessoal, pesquisem com ética. Não é que não vá pesquisar, mas também trazer na íntegra não pode. Sim. Se a gente pegar esse conceito de ética, que ética é fazer o certo, na sua concepção, é certo você colocar uma inteligência artificial para fazer seus trabalhos? Né? Com certeza é muito mais cômodo, né? Mas é certo? Com certeza não é certo. Você ia querer que seu filho lá na escola
fizesse os trabalhos com inteligência artificial, seu filho ia voltar para casa como? Burro. Ele não soube criar nada. Ele não teve percepção de nada. Então, eu sei que vocês não querem esse destino para os filhos de vocês, assim como eu também não quero. E eu não quero para vocês. Depois eu converso mais com vocês sobre inteligência artificial. Tá? Eu adoro inteligência artificial, mas a inteligência artificial é uma bengalinha. Ela não é para ser o seu funcionário número 1 na sua empresa, não. Tá? Ela também tangencia bem com estatutos e normas institucionais, regime jurídico militar estadual, vocês vão ver também outras matérias, gestão pública e logística, compreensão de licitações e contratos para aqueles que forem atuar na área. Eu não sei se está muito cedo para vocês passarem para a área administrativa, eu acho que deve ter uns regramentozinhos corporativos do Corpo de Bombeiro para que os novos bombeiros possam atuar na área administrativa, né? Eu falo área administrativa porque a parte de compras e licitação é uma área administrativa, né? Não sei se vocês já poderiam ficar lotados lá ou teriam que cumprir um prazo na rua, né? Com diligência, em caso de emergência, mas é bom terem uma visão panorâmica disso daqui. Tá? No futuro, caso queiram atuar, o Estado, de um modo geral, é muito deficiente de servidores que trabalhem bem com licitações e contratos. É muito deficiente. Né? O servidor que sabe muito sobre licitações, contratos, direito financeiro, orçamentário, ele sempre vai encontrar um espaçozinho para poder trabalhar, porque é muito carente. Né? E vivência profissional, aplicações de conteúdos à rotina funcional. Eu acho que vocês vão conseguir ver muito do que a gente vai ver nesse semestre aplicado na prática. Tá? Muito bem. Olha, essa era a apresentação da ementa que eu tinha programado para hoje. Professora Rosa, a senhora sabe que eu sou soldado raso, né? Eu só cumpro ordens. Então... E ordem dada foi cumprida com louvor. Com louvor, parece defesa de TCC, eu adoro. Ei, algum aluno quer tirar alguma dúvida? Esse é o momento. E nos fóruns, pessoal, interajam conosco. Qualquer dúvida que tiver, podem entrar lá, que estamos aqui, a equipe está pronta para ajudar qualquer um, tá bom? Não fiquem com dúvidas, não. E a forma como o professor Paulo colocou da prova valer 6 e os trabalhos 4 pontos, quem fizer todos os trabalhos já entra com 4, precisa tirar mais só para alcançar a média 2 pontos. Então, entrem, resolvam tudo que for disponibilizado no Educa, tá bom? Pessoal, a gente se vê no fórum, eu vou estar lá à disposição de vocês para a gente complementar os assuntos que foram discutidos na aula, trazer esses assuntos para casos práticos. Me coloco à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, assim como o professor Paulo Belli, podem entrar em contato comigo pelo próprio Educa, ou então também pelo meu Instagram, coloquei aqui no chat o contato, tá certo? E um bom semestre para todos nós. Muito bem, eu acho que é isso. Eu vou falar mais uma vez, eu estou vendo assim alguns rostos de vocês aqui nas imagens, né? Nem todos colocaram, mas alguns têm. Eu fico vendo como vocês são jovens, né? Muito novinhos, e já estão aí com essa grande missão de proteger a nossa sociedade, né? A sociedade tocantinense. Eu sei que estão espalhados aí por várias cidades do estado, e eu vou deixar aqui esse reconhecimento, essa gratidão a vocês, tá? Por terem escolhido essa carreira. É uma carreira que tem percalços, mas é também uma carreira muito satisfatória, né? Ela é muito bonita. Na hora do aperto, a gente
vai confiar no trabalho de vocês e confiaria a vida de um filho a vocês, né? Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui, e eu sei que eu posso falar também pela professora Rosa e pela professora Isadora, de estarmos podendo fazer parte um pouquinho dessa formação de vocês, tá? Vocês também estão com o meu contato, ficaram aí com o nosso contato de Instagram, podem seguir, podem mandar mensagem, estamos disponíveis, e para a próxima quarta, já teremos, então, a nossa primeira aula gravada com a postagem de um materialzinho para vocês irem dando uma estudada. Tá bom? Professora Rosa, eu acho que aqui eu encerro a minha parte. Eu vou parar aqui a gravação, devolvo a palavra para a senhora e para a professora Isadora só para as considerações finais. Tá bom, professor Paulo. Eu gostei muito da apresentação, a forma como foi, e gostaria de agradecer a todos. É muito valoroso fazer parte de uma equipe dessa para uns alunos de tão estudiosos que, para chegar até aqui, eles passaram no concurso, né, professor Paulo? Então, praticamente essas disciplinas eles já viram lá e agora eles precisam aperfeiçoar mais. Parabéns a cada um de cada aluno que está aqui. Obrigada. Pessoal, foi um prazer imenso, agradeço, parabenizo a todos vocês, nos veremos aí nos outros momentos. Muito bem. Então, muito obrigado a todos. Vamos encerrar aqui a gravação e já estão dispensados, tá bom? Bom trabalho a todos. Obrigado, professora Isadora e professora Rosa. Obrigada, gente, foi um prazer. Bom dia para vocês.